Olá pessoal, então vamos lá falar de função C. Antes de falar da função C, vamos conhecer aí os operadores lógicos, né? Maior, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. Os operadores lógicos são necessários na função C, por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma comparação, nós temos que testar uma condição na função C, né? Então tá aí a sintaxe da função C. Então eu tenho a condição, depois uma resposta para quando for verdadeiro e outra para quando for falso. Então tenho lá a possibilidade, né? Comparar célula com texto, número com célula, função com número, função com função e função com célula. Professor, só posso fazer essas comparações? Na verdade, você pode fazer qualquer tipo de comparação combinando esses elementos. Aí o número de possibilidades fica muito maior, né? Como está escrito aí na própria descrição, podemos comparar tudo de todos. Agora, o que a gente pode fazer em relação às respostas, né? Porque aqui eu só estou falando do primeiro argumento ali da função C. Mas depois que a minha condição é testada, a gente parte para qual parte? Para a parte da resposta, que pode ser uma combinação. Né? Então eu posso devolver como resposta célula, texto, número, função, fórmula. Professor, mas quando eu coloco célula, tem que ser célula por verdadeiro e falso? Não, pode ser a combinação de ambos itens. Então eu posso ter lá célula no verdadeiro, texto no falso, número no verdadeiro, função no falso. Posso ter função, fórmula, função, N opções você vai ter aí como resposta dentro da função C, né? Então essa combinação de várias condições com vários tipos de respostas diferentes torna a função C tão importante. Agora a gente vai fazer um exemplo prático aí para colocar a mão na massa e entender como que funciona a função C dentro do Excel. Então vamos lá, galera, colocar a mão na massa, né? A gente já viu a sintaxe, já viu qual a função, já viu a qual categoria ela pertence, agora está na hora de montar a função C. Aqui está um exemplo clássico, né, de lógica. Vou verificar a nota do aluno e se ele tiver a nota, né, no caso aqui 7 maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Caso contrário, ele estará reprovado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular a média na coluna D. Então igual média das duas notas. Coloquei só duas aqui para facilitar. Pode ser duas, pode ser 4. Né? É o de menos. Tem que calcular a média ali. Prontinho. Então, calculamos a média. Agora, aqui no status eu quero que apareça assim, ou aprovado ou reprovado. Mas para isso depende a nota do aluno. Então, para o aluno ser aprovado, a média tem que ser maior ou igual a 7. Tá aí, né? Eu tenho uma comparação e eu posso dar duas respostas diferentes. Então, igual C. Pergunto se a média, no caso aqui a célula D2, se ela é maior ou igual a 7. Se isso for verdade, ponto e vírgula, o aluno estará o quê? Aprovado. Beleza? Se o aluno não tiver aprovado, obviamente ele estará reprovado. Né? Prontinho. Fechamos ali. Ó. 8. Aprovado, 9,5 aprovado, reprovado, 6, né? Reprovado, 6,5 reprovado, 9 aprovado. Fez o que a gente queria? Fez, né? Fez a comparação. Então tá aí, ó. Se o D2 maior ou igual a 7, né? Notem aqui a comparação, a condição, uma célula versus número. E a resposta, no caso aqui, é uma resposta textual. Observem que a resposta em texto eu coloquei entre aspas. Se você não colocar a resposta textual entre aspas, o que acontece? Nós vamos ter um erro na função C. Erro de nome, olha lá. Por quê? É um nome que ele não reconhece. Então, quando a resposta for uma resposta textual, você não pode esquecer de colocá-la entre aspas. Beleza? Só texto, professor, só. Né? Não vai fazer isso com cálculo, né? Com uma formulazinha que você vai montar, com número, com endereço de célula, só com texto. Né? Tanto para você perguntar, como também para você responder
a condição do C. Beleza? Treina um pouquinho. Lembrando, né, gente? Aqui está com C bem simples. O C, ele ganha diversos desdobramentos, né? Então, ele vai ganhando complexidade. Aqui a gente está no comecinho. Depois, lá para frente, a gente vai ter uma aula de formatação condicional. Aí a gente vai aprender a pintar o aprovado de verde e o reprovado de vermelho. Aguarde as próximas aulas. Gostou? Se inscreva no nosso canal, dá um like aí no vídeo. Um abraço, até a próxima, galera.